Boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Me chamo Anderson Teixeira e estamos aqui em mais um vídeo. Esse vídeo, ele é um vídeo de uma primeira série sobre a filosofia quadrante. Eu quero aqui propor alguns temas introdutórios que eu tenho trabalhado, que eu trabalhei, estou trabalhando sobre aquilo que eu chamo de filosofia quadrante. Veja, a filosofia quadrante, antes de mais nada, está apenas no início de sua empreitada. Eu não sou um filósofo com maturidade e acredito que isso só irá acontecer daqui 20, 30 anos, claro, se eu estiver vivo. Então a filosofia quadrante, ela só se tornará grande de fato na minha velhice. Por ora, estou em busca da sabedoria. Ou seja, o filósofo é isso, é aquele que busca a sabedoria. Não sou um sábio, mas estamos aí buscando ser sábio. Então, a primeira fase da filosofia quadrante é uma fase fundamentativa. E tudo aquilo que eu escrevo no campo metafísico, veja, eu não sou um especialista em outras áreas do conhecimento. Claro, acaba tocando na epistemologia ou gnoseologia, né? Na moral, na lógica, etc. Porque é a metafísica que vai dar base para tudo isso, em minha humilde opinião. Mas meu campo de estudo é a ontologia, é a metafísica. E existe uma gama de pensadores que me influenciou e me influencia, que eu tenho estudado nos últimos mais, outros menos, claro, que fundamenta aquilo que eu chamo de filosofia quadrante. Então a filosofia quadrante, ela não surgiu do nada. Sabe onde começou a filosofia quadrante? Lendo Aristóteles, livro 1 da Metafísica, e lendo as Institutas da religião cristã. Aristóteles, ele começa a metafísica dizendo que é natural, é inerente, é inato à natureza humana o conhecer. Então, conhecer é algo inato da natureza humana. João Calvino, no livro As Institutas da Religião Cristã, citando dois pais da igreja, quem são eles, Anderson? Agostinho e Clemente de Alexandria. Ele diz o seguinte, que o cerne da sabedoria cristã consiste num conhecimento. Que conhecimento? Conhecimento de Deus e conhecimento de si mesmo. Então, se é inato à natureza humana o conhecimento, e esse conhecimento possui dois princípios elementares, Deus e o meu eu antropológico, eu cheguei numa conclusão, que temos mais dois princípios, a realidade e o outro. Aí alguém pode dizer, mas isso a gente encontra na história da filosofia. Sim. A filosofia quadrante foi tratada por todos os filósofos, toda a humanidade. Lembra da teoria dos quatro discursos do Olavo? O Olavo, ele disse que aquilo era tão normal, estava tão explícito para o Aristóteles, que não precisou ele escrever nada, falar nada. Aí o Olavo foi dentro da modernidade e deixou isso explícito, escrevendo um livro, a teoria dos quatro discursos de Aristóteles. Mas aquilo já estava claro na mente de Aristóteles e de outros filósofos do período medieval. Então,
o Olavo está errado em construir seu pensamento só porque já estava claro na mente de um filósofo? Claro que não. Não é porque estava claro na mente de Aristóteles que Olavo não vai sistematizar o seu modo, aquilo que ele captou de Aristóteles. Tá entendendo? Então veja, a filosofia quadrante, aquilo que eu chamo de quadrante metafilosófico, era algo tão claro para os filósofos, tão claro, tão autoevidente, que não necessitava de jeito nenhum escrever e falar sobre aquilo. Tá entendendo? É por isso que você não encontra nenhum filósofo sistematizando isso. Por quê? Porque estava tão autoevidente. Estava tão autoevidente para Platão, para Pitágoras, para os filósofos pré-socráticos. Estava tão autoevidente para Sócrates, Aristóteles, Agostinho, Plotino, Boécio, São Tomás de Aquino e vários outros filósofos, que não necessitava falar de algo tão autoevidente. Então eu não estou, para os bonitinhos de plantão aí que gostam de criticar, para você mesmo, eu não estou descobrindo a roda. Eu sei o que eu estou fazendo, viu? Sei muito bem. Então estou deixando claro aqui. Então toda vez que alguém vir me criticar, eu vou fazer esses vídeos para toda vez que alguém vir com as mesmas, porque é 2 anos escutando as mesmas merdas. Ah, tá descobrindo a roda. Ah, não tem valor literário porque eu encontrei alguns erros gramaticais, ortográficos no seu livro. Como se o cara fosse Machado de Assis na Terra. Como se ele fosse o Fry, o maior crítico literário do Brasil. Como se fosse um Camões, o grande Camões, crítico literário com a obra extraordinária. Aí é fácil. Meus livros, ele é uma coisa tão prática, tão fácil. Quando eles caírem na mão de um revisor profissional, acabou o problema. Aí eu quero ver quem é que vai... Qual vai ser a desculpa, melhor dizendo aí, quem vai refutar. O cara refuta com isso. Ah, não achei a escrita... Veja, eu não me considero um bom escritor, deixando isso claro. Eu não me considero um bom escritor. Mas essa é a crítica, não. Ele não escreve bem, eu sei muito bem disso. Eu sei quem sou. Eu sei quem sou. Eu sei. Eu sei a quem sou. Então, quando essa galerinha vem com essas críticas, entra no ouvido e sai pelo outro, porque eu vou disponibilizar os meus livros aí para qualquer um que queira ler, baixar e ler. Você pode encontrar alguns deslizes ortográficos. Claro que vai encontrar, gente. São mais de quase 1000 páginas escritas. E eu mesmo que estou corrigindo, não tive ajuda de ninguém em relação a isso. Eu tive que fazer diagramação, capa. E eu mesmo quis fazer a revisão, e eu não sou um revisor profissional. Mas os textos ficou palatáveis. Dá muito bem para entender. Não é um analfabeto você não escrevendo. São textos densos, textos filosóficos. E dá muito bem para compreender. E até aceito, se vir com humildade. E até aceito correção. Anderson, tem um errinho ali, tem um errinho aqui. Não compromete o todo do texto. E só precisa de uma revisão profissional. No primeiro volume eu falo isso. Meus livros só precisam de uma revisão profissional. Só isso. Mais nada. No dia que cair na mão de editora, acabou o problema. Aí eu quero ver como é que essa galera vai reagir. Ok? Voltando aqui. Então, eu estou numa fase fundamentativa. E aquilo que estava autoevidente, assim como o Olavo fez, eu também fiz. Eu explicitei aquilo que já estava evidente e que os filósofos do passado não precisou escrever, por estar autoevidente, claro. Que é, desde que o homem se levantou da sua animalidade e recebeu o sopro de vida, ou seja, recebeu o sopro da Enxamá,
e passou a ser um ser eterno, homens religiosos, esse homem passou a ter consciência quadrantizante. Tudo que o ser humano faz dentro do quadrante. Conhecer um absoluto, conhecer a si mesmo, conhecer a realidade e conhecer o outro. Tudo. Você que me critica, você está dentro do quadrante. Você tem um quadrante, você tem um absoluto, você tem a si mesmo. Ou isso está errado? Porque é uma galera imbecil. KKK, não, ele não escreve bem. Ou imbecil. Escute muito bem. Você que é imbecil. Refute isso. Você tem um absoluto. Você tem a si mesmo, tem a sua realidade e tem o outro. Todo ser humano está dentro de um quadrante. Ninguém escapa do quadrante. Todos. E eu vou aprofundar isso aqui depois. Então, a filosofia ao quadrante ela é axiomática. Enquanto axioma, os 4 princípios últimos não necessita de demonstração, porque está autoevidente. Lógico, voltando novamente aqui, por isso que os filósofos antigos, medievais, não escreveram, porque é algo autoevidente. Não precisava de demonstração, porque já era mostrativo. Por isso é uma filosofia axiomática. Tá entendendo? Então esqueça essas pequeninas coisas e veja a verdade aqui exaltada. Todos os filósofos, todos os cientistas, todas as pessoas da vida ordinária, todas as pessoas religiosas, todo mundo, do passado, do presente e do futuro, todas elas têm um quadrante, estão dentro de um quadrante. Toda teoria científica dentro de um quadrante, está dentro do quadrante. Toda, das chamadas ciências humanas e ciências, todas dentro do quadrante. Todas. Isso é irrefutável. Então esse é meu ponto. É o ponto de partida elementar. Onde é que a filosofia ao quadrante começa? Aqui. Então se quer derrubar a filosofia ao quadrante, vai ter que derrubar isso aqui. E além de derrubar isso aqui, você vai ter que derrubar os filósofos. Aí vem a fase fundamentativa. Você vai ter que derrubar os filósofos que não influenciam. Quais são os filósofos que influenciam a filosofia ao quadrante? Vamos lá, primeiro, Hermann Doiver. Hermann Doiver foi um filósofo reformacional neocalvinista e é considerado, na minha opinião, o maior filósofo protestante. Então você vai ter que conhecer o pensamento dele. Veja, tem muitas críticas ao Doiver por causa das minhas outras influências, como por exemplo o próprio Mário Ferreira dos Santos. Por exemplo, eu discordo do Doiver de que a cosmovisão cristã não é antinômica. Não, ela é antinômica. Assim como é a moderna, a medieval tardia, né? Deixando claro. A grega. A cristã também é antinômica. E eu vou explicar isso nos próximos vídeos, quando eu for abordar a metafísica da filosofia quadrante. Então, Hermann Doiver é um filósofo importante. A filosofia cosmonômica. Vetsidei. Filosofia da ideia cosmonômica. Segundo filósofo, Regis Jolivet. Este é mais conhecido pela galerinha do Olavo. Então, Regis Jolivet, como professor de filosofia nos vários campos, metafísica, moral, toda a sistematização que ele fez do pensamento tomista, muito importante para mim. Ele é um filósofo que me influencia. Se existe uma porta de entrada escolástica na filosofia quadrante, essa se dá por meio do nosso grande Regis Jolivet. Então, esses são os 2 primeiros filósofos. O segundo não é necessariamente um filósofo, é um teólogo, porque sou protestante, que é João Calvino. João Calvino, ele tem uma influência muito grande no meu pensamento. João Calvino. Outro pensador é Agostinho. O livro Confissões e o livro da Trindade são 2 livros
importantíssimos para a filosofia quadrante. Além de João Calvino e Agostinho, o Russo, com a fenomenologia, é outro pensador muito importante. E veja, eu não sou especialista em nenhum desses, apesar de eu ter, entre todos aqui que eu vou citar, eu tenho mais domínio do Doiver. A filosofia que eu tenho mais domínio é a filosofia do Doiver, mas eu não me considero especialista em nenhum deles. Então, o Russell, depois do Russell tem também o Abraham Kuyper, que faz parte da tradição doiverdiana aí, né? A chamada tradição reformacional ou tradição neocalvinista. O Bauman, o Zygmunt Bauman, para quem não sabe, eu me formei em sociologia e fui estudar sociologia por causa do Bauman. Então sim, eu tenho formação acadêmica. E além do Abraham Kuyper e Bauman, o Aristóteles. E aqui termina com o Mário Ferreira dos Santos. E a partir do Mário, eu me torno platônico. E agora estou numa fase de estudar profundamente a obra do Mário, de modo minucioso, denso. Eu estou pegando um livro do Mário e passo praticamente 6, 7 meses lendo aquele livro. Eu estou estudando ele de modo minucioso. Já li de modo rápido todas as obras primárias, as obras primárias, começando em filosofia e cosmovisão e termina em filosofia concreta. Li essas obras, mas agora eu tenho que reler com cuidado. Então, Mário Ferreira dos Santos. E o peso que, eu já falei isso em um dos meus livros, o peso que o Doiver tem sobre a filosofia quadrante, o Mário também tem. Então, dois filósofos centrais aí na filosofia quadrante, Hermann Doiver e Mário Ferreira dos Santos. E para terminar, o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho tem me influenciado e continuará me influenciando no decorrer dos anos. O Karl Barth, teólogo protestante. Esse foi, na verdade, o primeiro a me influenciar, teologicamente falando. Teologicamente falando, enquanto protestante, eu sou um neo-ortodoxo barthiano. E eu chamo de o místico da tradição evangelical, que é o Leonardo Ravenhill. Então veja, são esses nomes que estão na retaguarda da filosofia quadrante. Tá entendendo? E eu vou escrever, eu vou dar uma pausa agora de alguns anos. Já está escrito o primeiro, o segundo e o terceiro volume. O primeiro volume é a filosofia quadrante, que eu vou disponibilizar aí para vocês, onde eu trato da filosofia do Hermann Doiver. Esse livro, entre todos, é o livro que precisa de uma correção densa, porque eu escrevi ele e não parei para corrigi-lo. Então já vai me perdoando aí os erros que os olavistas aí de plantão odeiam. Porque ele lê já falei, meus livros necessitam de correção. Aí o cara vai ler o livro, não vou ler porque tem um erro aqui. Mas é um livro palatável, dá para compreender muito bem. E pretendo corrigir quando uma editora for publicar. E é muito caro. Para quem não sabe, eu sou pobre, viu? Eu não tenho dinheiro. Sabe quanto um revisor cobra para corrigir um livro? É entre 600 a R$1.000. Acredito que a cada 100 páginas. Então eu não tenho dinheiro, sou assalariado. Tenho que trabalhar em vários trampos para poder sobreviver. Senão, trabalho de porteiro e professor. Faço bico. Faço alguns bicos na internet como professor também. Então, não tenho dinheiro para pagar um revisor. Eu estou explicando aqui porque a galera precisa entender o contexto. Então, esse livro sobre o Hermann Doiver, o livro sobre Regis Oliveira também já está publicado. Na verdade, já está escrito, né? E sobre João Calvino. Então, são 10 volumes que eu irei publicar. 3 volumes já estão prontos. Além disso, tem um livro sobre a teoria do acatamento. Tem um livro sobre o zigue-zague epistemológico. E tem um livro sobre filosofia quadrante. Um breve prelúdio metafilosófico. Então, são esses livros que já estão escritos. Que precisam de um trato literário. Mas, como eu já falei, é totalmente possível compreender o que eu estou escrevendo, propondo ali. Ok?
Então entendam esses livros como originais, que necessitam de um trato literário. E eu vejo que eu já corrigi várias e várias vezes. Pelo menos o terceiro volume e os outros livros, eu dei um certo trato. Os outros não deu tempo, porque é muita coisa para fazer. Eu tenho 2 filhos, tenho que trabalhar, tenho que viver, então eu não tenho ajuda em relação a isso. Então já deixando claro, antes que alguém venha me atacando, porque a galera já quer me taxar como analfabeto funcional. Analfabeto funcional, porque tem um termo aqui que está equivocado, gramaticalmente falando. Então já vou deixando algo claro para vocês. Então essa é a fase fundamentativa. Os outros livros eu vou escrever, mas vai ser em silêncio. Eu não vou abrir. Então falta aí 1, 2, 3, 4, 5, 6... Falta 7 volumes ao todo. Eu vou escrever esses 7 volumes em silêncio nos próximos anos, porque eu quero tirar um período de estudos. E estou apenas com 29 anos. Quando eu chegar lá nos meus 40, 45, provavelmente esses textos estarão todos prontos, se Deus permitir. Estarão revisados. E buscarei publicá-los numa editora. Aí sim. Além desses livros, eu pretendo publicar também uma trilogia. O primeiro já está escrito, que é a teoria do acatamento, em torno do ato formativo e a potência material. Pretendo publicar aí os 12 vetores eidéticos, a metafísica cosmovisionária da filosofia quadrante. Pretendo publicar quinariologia, em busca do logos ontoantropológico quadrante. Faz parte de uma trilogia quadrante, né? E também um livro que eu quero publicar, um livro de história da filosofia, que tem por título Filosofia e o Quadrante na História das Ideias. Quadrantizando os filósofos nas 4 épocas. Seria a minha história da filosofia, né? Então, são livros aí que eu pretendo publicar futuramente. Encerrando aí aquilo que eu chamo de base fundamentativa. É o que vai vir depois, é só Deus sabe. Só Deus sabe. E o que virá depois vai ser na minha maioridade filosófica, na minha velhice, né? Onde, de fato, eu terei muito mais arcabouço. Então ficou claro, né, isso? Mas eu quero ainda esclarecer aqui alguns pontos que precisam ser evidenciados. Veja, eu não quero transformar aquilo que eu chamo de filosofia quadrante em dogma, então eu estou totalmente pronto para mudar de opinião. Quem me conhece e mantém uma relação intelectiva comigo sabe muito bem disso. Quando eu vejo que eu estou errado, eu não tenho nenhum problema de dizer assim, estou errado, você está correto, e eu vou mudar de opinião, porque a verdade é mais importante do que meu ego. Dane-se a filosofia quadrante, dane-se Anderson Teixeira, dane-se tudo. A verdade reina. Então eu não quero transformar o que eu vou escrever e dizer em dogma. Também não quero empurrar a goela abaixo aquilo que eu proponho em filosofia quadrante. Se você discorda, tá tudo bem. Sem crises. Na verdade, com crises, né? Pra você entender o que eu quis dizer. Eu estou tomando o termo crises aqui no sentido ferreriano. Sem crise, sem nenhum problema você discordar da filosofia quadrante. Tudo aquilo que eu estou propondo, por exemplo, no campo da metafísica, são apenas especulações que eu irei tentar dar um certo conteúdo apodítico com o passar dos anos. O que é apodítico é o quadrante, né? Isso é apodítico, não tem como você discordar disso. Mas aquilo que eu proponho em metafísica, ontologia, aquilo que eu chamo de metafísica fenomenológica, é especulações de diálogos que eu faço entre os filósofos que me influenciam, né, melhor dizendo. Então,
eu não tenho nenhuma intenção de empurrar a goela abaixo o que eu proponho na filosofia quadrante. Logo, eu posso cometer erros, equívocos, gente. Isso é totalmente... Eu tenho total evidência disso. Eu posso cometer equívocos. E vou cometer, isso é normal. Somos homens quedais da desordem. Por mais que não somos mais dominados pelo pecado original, ainda não temos um corpo glorificado. Então, os equívocos irão aparecer. Por isso que quando eu vejo alguém dizendo que um ponto meu está equivocado, quando eu vejo aquele feito com humildade, sem querer arrancar minha cabeça, novamente, como diria o Peterson, não queira dar respostas para um rebanho de pessoas sedentas por sangue. Então, quando não entra nesse campo que o Peterson coloca e entra no campo da humildade, ou seja, o outro está te corrigindo com humildade, eu aceito com todo amor e carinho. Então, provavelmente eu posso cometer equívocos. Então, se eu posso cometer equívocos, não precisa concordar com tudo e nem discordar de tudo. Ah, tá errado nisso, então todo trabalho está equivocado. Não, isso é burrice, gente. Não é porque eu concordo com a ideia da microfísica do poder de Michel Foucault que eu vou concordar com tudo que Foucault propõe. Para citar aqui, não é porque existem classes sociais na sociedade que o conceito de luta de classes está correto. Tá entendendo? Então, Peineri, se você discorda com inteligência. Se concorda, concorde com inteligência. Então não precisa concordar com tudo da filosofia quadrante, nem discordar de tudo da filosofia quadrante. Então a filosofia quadrante é meu modo de filosofar. É meu modo de filosofar. Eu filosofo a partir daqui, tendo na retaguarda as minhas influências. Por isso que o que eu defenderei na filosofia quadrante é obrigação passar por um conteúdo robustecido. Então, nas próximas décadas, daqui 20, 30 anos, a filosofia quadrante estará no outro nível. Tenho certeza disso. Está só no começo. A galera vem me falar isso achando que eu não sei disso. Ah, não, você precisa de tempo. É aquela, você é um talento, menino muito inteligente, menino muito inteligente, é um talento, você é o futuro. Então você necessita de tempo, de silêncio, de parar e ficar aí algumas longas décadas. Eu sei muito bem disso. Já tem mais de 5 anos que eu sei muito bem desse ponto que eu preciso passar. Um ponto num exílio silencioso. E irá começar esse ano. E além disso, a filosofia quadrante pode ser usada por qualquer pessoa. Se você entender o que é a filosofia quadrante, você pode usar. Você pode, vou usar aqui, né, a minha semântica, você pode se auto-quadrantizar-se. Você pode quadrantizar a sua mãe, seu pai, o seu filho, sua filha, seu irmão, o seu filósofo favorito, o filósofo que você odeia, o seu patrão. Todos são
passíveis de ser quadrantizadas. Então, a filosofia quadrante pode ser usada por qualquer pessoa. Além disso, ela é uma filosofia que leva em consideração a minha fé. Que fé é a fé cristã. Vai levar em consideração a Bíblia, o Antigo Testamento, a cosmovisão, criação, queda e redenção, a Trindade, Jesus, o transcendente. Eu considero isso na filosofia quadrante. Então não tem como filosofar sem isso. É uma filosofia aberta a todas as pequenas e grandes verdades que a inteligência humana pode captar. Tá entendendo? E por último, eu não sou um especialista em ninguém. Eu sou um especialista em mim mesmo. Quando eu digo mim mesmo, na filosofia quadrante. Mas eu não sou especialista em Hermann Doivre. Não sou especialista em Mário Ferreira dos Santos. Tem muita gente muito melhor que eu. E eu vou indicar aqui um canal. É Jaum. Eu não conheço ele, mas pelos vídeos que ele posta, eu acompanho muito. E eu vejo todas as pessoas que vão ao canal dele, não gostam do canal, ou tem problemas com o canal, porque ele é jovem. É jovem. Por exemplo, você quer conhecer de Mário Ferreira dos Santos, vai a esse canal. Ele tem muito mais propriedade para falar do Mário Ferreira dos Santos que eu. E eu não encontrei no contexto dos alunos do Olavo, pelo menos até hoje, nem esqueci o nome dele, que escreveu um livro agora sobre o Mário. Esqueci o nome dele, perdão. Escreveu um livro agora sobre o Mário, sobre a obra, uma introdução à obra e à vida do Mário Ferreira dos Santos. Perdão. O Elvis, acho que esse é o nome dele. Elvis Amsterdã. Na minha opinião, o Jal tem muito mais domínio que o Elvis, que essa galera toda aí. Então vá ao canal dele. Eu não sou um especialista no Mário Ferreira dos Santos. Como eu falei, o Jal tem muito mais capacidades para falar da obra do Mário do que eu. Até o Elvis tem, e outros que eu provavelmente não conheço, né? Que eu não conheço, né? Provavelmente não, que eu não conheço. Então, eu sou um especialista na filosofia quadrante. E o filósofo que eu tenho mais domínio é o Doivre. Esse canal é um canal doiverdiano. Eu não sou um bitolado no Doivre, preso apenas no Doivre, mas é tanto que eu me considero um filósofo neo-cosmonômico, ou neo-doiverdiano. Esse neo é por causa das outras influências que eu acabei de falar aqui, né? Olavo, Mário Ferreira dos Santos, Régio Oliveira, Palma, Aristóteles e outros. Então esse neo aqui tem um peso muito denso. Mas a filosofia quadrante é o meu campo de especialidade. Então não venha a esse canal achando que você vai encontrar um especialista em determinado filósofo. Não vai achar. Procure outro. E tem canais aí no YouTube muito mais proeminentes no campo da especialidade do que o meu. Tá entendendo? Então, esse já foi alguns pontos que eu quero deixar claro. Próximo vídeo, eu vou abordar os quadrantes, ou o quadrante, e começar a adentrar aí nos temas que eu tenho trabalhado metafisicamente. Então, eu vou falar sobre quinariologia, o que é isso, vou explicar o que é isso. Vou aprofundar o que são os 12 vetores eidéticos. E tem um vídeo aí no meu canal que eu dou uma pincelada sobre isso, mas eu vou trazer aqui um aprofundamento. Vou falar sobre
os 10 mandatários, o que é isso que eu chamo de os 10 mandatários. Vou falar dos 12 princípios letrais que eu tirei do Olavo, que não é necessariamente algo ligado à metafísica, é algo mais simples, ligado à forma como devemos nos educar. Então não é algo tão relevante no sentido metafísico do termo, né? Mas irei falar sobre isso. E várias outras ideias que eu tirei dessa primeira parte fundamentativa, dessa gama de filósofos, né? Mário, Doyle, Aristóteles, Olavo, João Calvino, Kuyper, Bauman, Aristóteles, Leonardo Ravenhill, Karl Barth. Então, a minha filosofia, quando eu cito alguma coisa lá nos meus livros, muito provavelmente toda essa tradição densa essa tradição aí de nomes que eu acabei de citar, está implícita em cada frase que eu escrevo nos meus livros. Compreenderam? Então é isso.